Um dos trechos mais impactantes da Bíblia possui um poder transformador imenso, mas é um que muitos ignoram ou desconhecem. Estou me referindo a um ensinamento tão profundo que ressoou através dos séculos e alterou as vidas de milhões, enquanto a verdade completa deste trecho foi suprimida há muito tempo, vislumbres de sua sabedoria têm se manifestado em fragmentos dispersos. Alguns o conhecem por sua primeira linha mística. Quem encontrar o significado destas palavras não provará a morte. Outros reconhecem sua origem escondida no enterrado Evangelho de São Tomás. Mas para realmente aproveitar seu poder, devemos examinar o trecho em sua totalidade, pois ele abre brechas no pensamento limitado e ilumina o caminho para a iluminação. Ele nos devolve a nossa natureza divina como criadores, revela as habilidades extraordinárias de manifestação que residem dentro de nós. Aqui não há acidente. Este momento pode provar ser um grande ponto de virada se estiver pronto. Então, seja muito atento agora, enquanto exploramos um dos ensinamentos mais poderosos de Jesus, palavras que podem transformar permanentemente sua vida. No caso de hoje, estaremos explorando um trecho do Evangelho de Tomé, descoberto no Egito na década de 1940 como parte da biblioteca de Nag Hammadi. Esses textos antigos estavam enterrados por séculos antes de serem descobertos, nos dando acesso aos ensinamentos perdidos de Jesus. O trecho em que vamos focar hoje ressoa com uma verdade profunda, que o reino de Deus está dentro de nós, que temos o poder de manifestar e criar nossa realidade. Essa sabedoria foi falada por milênios em várias tradições espirituais, mas ainda é difícil para a maioria entender e incorporar completamente. Minha esperança é que, ao contemplar as palavras de Jesus, possamos reconectar com nossa natureza divina, lembrar que somos criadores poderosos, não vítimas impotentes, e reivindicar a responsabilidade por criar nossas vidas e cumprir nossos destinos. Então, vamos mergulhar e desvendar este ensinamento transformador. Acredito que você ficará surpreso com a relevância dessas palavras antigas para nossas vidas hoje. Os insights que obteremos têm o potencial de mudar tudo uma vez que sejam compreendidos e aplicados. Você está pronto? Vamos fazer isso! Na linha de abertura deste ensinamento profundo, Jesus nos adverte a não simplesmente acreditar no que os outros nos dizem sobre onde a verdadeira felicidade e realização podem ser encontradas na vida. Ele dá a analogia dos pássaros e dos peixes para fazer seu ponto. Jesus diz: se aqueles que te lideram dizem a ti, olha, o reino está no céu, então os pássaros chegarão lá antes de você. Se eles te dizem que está no mar, então os peixes chegarão lá primeiro. O que ele está dizendo é para não aceitar cegamente o que lhe foi dito pela sociedade, sua cultura, a mídia, a política ou até mesmo pela família e amigos sobre o que constitui uma boa vida. Não siga cegamente as ideias de outra pessoa sobre onde você encontrará significado e abundância. Por exemplo, você pode ter sido ensinado que acumular riquezas e posses levará à felicidade, ou que você precisa ser popular, atraente e admirado pelos outros para se sentir realizado. Enquanto pode haver elementos de verdade nessas noções, Jesus nos instiga a examinar cuidadosamente as crenças e paradigmas que absorvemos sem crítica dos outros. O reino, um estado duradouro de paz interior, propósito e alegria, nunca será encontrado apenas no mundo externo ou em empreendimentos superficiais. Os pássaros podem voar, mas não podem encontrar o reino eterno que reside dentro de nós. Os peixes podem nadar até as profundezas do oceano, mas também não podem descobrir esse terreno interior sagrado. A realização duradoura vem de olhar para dentro, não de agarrar do lado de fora. Então, Jesus nos implora a não aceitar cegamente ideias limitantes ou falsas sobre onde realmente reside a riqueza. Questionemos o que nos foi dito e cavemos fundo dentro de nós mesmos para descobrir o que é autenticamente significativo para nós. Os verdadeiros tesouros estão enterrados dentro de nós, esperando para serem descobertos. Com muita frequência, permitimos que influências externas definam o que constitui uma vida bem-sucedida, feliz ou significativa. Desde cedo, absorvemos ideias sobre o que devemos fazer da sociedade, da mídia, da política e até mesmo da família e amigos. Permitimos que vozes externas de autoridade moldem nosso pensamento sobre o que realmente importa. Por exemplo, a sociedade pode nos impressionar que ter uma casa grande, um carro bonito e outros símbolos de status igual a uma boa vida. A publicidade nos diz que precisamos parecer, agir e vestir de certa maneira para sermos aceitáveis e realizados. A mídia de notícias fomenta o medo desenfreado, distorcendo nossa visão da realidade.
A política proclama que a visão de mundo de seu partido está correta, e até mesmo familiares e amigos bem-intencionados projetam seus próprios desejos e sonhos em nós. Embora essas perspectivas possam ter alguma sabedoria, raramente capturam a verdade completa do que cria uma realização profunda e alegria para cada indivíduo único. Pode haver pedaços de entendimento que vale a pena integrar, mas, em última análise, devemos nos voltar para dentro para discernir o que é certo para nós. Nenhuma força externa pode nos dizer definitivamente onde e como descobriremos propósito e significado. Jesus nos instiga a reconhecer que o reino, uma vida de vibração, autenticidade e paz interior, nunca será encontrado em realizações externas, dinheiro, status ou opiniões dos outros. Começa dentro de nós, através do processo de autoexame e radical honestidade consigo mesmo. Devemos olhar corajosamente para dentro para esclarecer nossas próprias verdades, em vez de depender de outros para nos dizer o que deve nos fazer felizes. Quando nos arriscamos a nos conhecer profundamente, podemos extrair a sabedoria das vozes externas enquanto descartamos quaisquer distorções. Mas não podemos encontrar um solo sólido olhando para qualquer outro lugar senão para dentro. O reino reside dentro de cada um de nós, simplesmente esperando para ser descoberto. No entanto, ter esse potencial interno não é suficiente. Devemos desenterrá-lo ativamente por meio de uma profunda autoindagação, consciência e compreensão. Como Jesus nos diz, o reino está dentro de você e está fora de você. Quando você se conhecer, será conhecido e perceberá que são vocês os filhos do Pai vivo. Imagine quanto nossas vidas floresceriam se ousadamente escavássemos nosso terreno interno, olhando para dentro e desenvolvendo autoconhecimento. Reconectar-se à nossa verdadeira natureza como criadores divinos poderosos, feitos à imagem de Deus. Quando nos conhecemos profundamente, deixamos de nos sentir como vítimas impotentes, batidos por forças externas. Reconhecemos o imenso presente do livre-arbítrio e nossa capacidade de manifestar realidades com o poder de nossa consciência. O autoconhecimento ilumina nossa essência e dons únicos. Nos dá coragem para nos expressarmos autenticamente, em vez de nos conformarmos com as expectativas dos outros. Nos permite estabelecer limites firmes e cuidar de nós mesmos de forma holística. À medida que abandonamos hábitos condicionados e narrativas falsas, nos tornamos encarnações vivas do propósito de nossa alma. Ganhamos clareza para criar conscientemente vidas de significado, alegria e serviço. Este processo de autodescoberta requer disciplina e honestidade radical. Precisamos ficar quietos, ouvir internamente e prestar atenção aos sussurros suaves da orientação interna. Nossa voz interna sempre fala a verdade quando estamos dispostos a ouvi-la. Ao explorar corajosamente este terreno interno, o reino se desdobra naturalmente. Reclamamos nosso poder de viver como os seres criativos que fomos destinados a ser. Para ativar o poder do reino dentro de nós, devemos olhar para dentro e desenvolver uma conexão profunda com nossa sabedoria interna. Como Jesus nos diz, as respostas que buscamos não estão fora de nós, mas surgem de dentro, se aprendermos a ouvir. Vivemos em um mundo ocupado, barulhento e constantemente conectado, deixando pouco tempo e espaço para ouvir nossa voz interna. Mas reservar um tempo tranquilo para a introspecção e meditação é fundamental. Quando diminuímos o ritmo, ficamos quietos e sintonizamos com nosso terreno interno, ganhamos acesso à orientação, verdade e visão. Nossa voz interna aponta o caminho para o que mais nos preenche e se alinha com nossa alma. Mas primeiro, precisamos ficar quietos o suficiente para ouvi-la. Ela fala por meio de sensações, emoções, imagens, conhecimentos e intuição. Estamos ouvindo? Quando prestamos muita atenção a esses indicadores internos e alinhamos nossa vida externa de acordo, tudo começa a mudar. As manifestações externas de saúde, carreira, finanças e relacionamentos começam a se alinhar com nossas verdades internas. É um processo de desdobramento em totalidade, deixando a sabedoria interior brilhar para fora, de modo que vivamos com integridade. Ao incorporarmos essas verdades internas, o reino naturalmente floresce em nossas vidas. Isso requer aprender a confiar em nós mesmos, reconhecer que as respostas que buscamos já estão dentro de nós, não fora. Nenhum guru, ensinamento ou sistema possui as respostas, nossa voz interna sabe o que é melhor para nós. Podemos confiar nela?
Ao nos arriscarmos a olhar para dentro todos os dias, ouvir e viver de acordo com nossa sabedoria interna, nos tornamos criadores empoderados de nossas vidas. O reino vive através de nós. Jesus encerra este ensinamento profundo com um aviso sério sobre o que acontece quando ignoramos nossas verdades internas e falhamos em desenvolver o autoconhecimento. Mas, se vocês não se conhecerem, habitarão na pobreza e são vocês que são essa pobreza. Em outras palavras, quando nos distraímos com os empreendimentos superficiais do mundo externo sem olhar para dentro, vivemos vidas empobrecidas. Operamos a partir de um lugar de escassez espiritual. Quando não nos conhecemos profundamente por meio da exploração interna, permanecemos desconectados de nosso poder inerente. Continuamos entregando nossa energia e poder a ilusórias forças externas. Tentamos adquirir substitutos falsos para a paz interior e plenitude por meio de materialismo, conquistas, relacionamentos ou vícios, mas a verdadeira realização continua elusiva. Ficamos presos em padrões reativos, sem saber por que pensamos, sentimos e agimos como fazemos. Nossas vidas parecem fragmentadas em vez de inteiras. Lidamos em vez de prosperar. Sem autoconhecimento, vivemos cegos e inconscientes, alheios à nossa divindade, poder e propósito. Permitimos que as circunstâncias e os outros controlem nossas vidas, em vez de aproveitar nosso livre-arbítrio. Isso cria um sofrimento imenso, até que escolhamos olhar para dentro e recuperar nosso poder. Como Jesus adverte, habitamos na pobreza quando negligenciamos nossas verdades internas e sabedoria. O reino permanece trancado dentro até que o desbloqueemos. Devemos nos dedicar ao caminho de autodescoberta ao longo da vida se quisermos recuperar nossa totalidade e viver inspirados, em vez de vazios. A escolha é nossa: vamos continuar habitando na escassez, ignorando nossas riquezas internas, ou explorar corajosamente a paisagem interior. A exploração interna nos leva a descobrir a verdadeira fonte de riqueza e abundância, não encontrada em bens materiais ou realizações externas, mas sim na conexão com nossa essência divina. Quando nos conhecemos verdadeiramente, somos capazes de viver alinhados com nossa verdade interior, encontrando significado e propósito genuínos em nossas vidas. Isso nos capacita a viver de forma mais autêntica, consciente e plena, manifestando o reino de Deus em nossas experiências diárias. Portanto, a mensagem de Jesus nos lembra da importância de olhar para dentro, desenvolver autoconhecimento e confiar em nossa voz interna como guia para uma vida verdadeiramente plena e significativa. Ao fazermos isso, transcendemos a pobreza espiritual e nos tornamos mestres de nosso destino, co-criadores conscientes de nossa realidade. Assim, ao invés de nos contentarmos com uma existência superficial e empobrecida, podemos escolher a jornada desafiadora, porém profundamente gratificante, de explorar nosso mundo interior e despertar para o verdadeiro tesouro que reside dentro de nós. Essa é a promessa e o convite do ensinamento profundo de Jesus sobre o reino de Deus dentro de nós. A decisão é nossa: continuar na escassez ou mergulhar corajosamente na riqueza de nosso ser interior.